Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, o reinado de Ezequias. O textual está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, e está escrito assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes os que foram antes dele. Verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 3, depois versículos 18, 13, 28, 29, depois capítulo 19, versículos 1, de 5 a 7, depois os versículos 15, 16, 20 e 21. Essa lição tem 4 objetivos, um geral e 3 específicos. São eles: o geral, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que os temem, e ainda 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. Comigo mais uma vez, professor Joás, nós estamos na 11ª lição. E por sinal, uma lição muito boa, onde começou ali, nós estudamos na lição passada, o cerco do Reino do Norte, o cativeiro, e agora o Senaqueribe, rei da Assíria, tenta cercar ou cerca o Reino do Sul, e nessa época o rei Ezequias é que estava no comando, no controle da nação, né? Governando. E é muito bom ter você aqui, professor, para uma lição maravilhosa, um estudo maravilhoso da lição da Palavra de Deus. É isso aí. Interessante esse textual, né, que não houve antes nem depois dele, né, algum semelhante. A fé dele não foi superada, né, por nenhum dos reis que o antecederam, nem dos que sucederam, né. Isso é muito interessante. Alguém que é lembrado pela sua fé em Deus, é algo muito bacana, né, de uma menção muito bacana esse textual aí. Muito bom. Professor, nós estamos no segundo capítulo, no segundo livro dos Reis, né, no capítulo 18, aqui já no reinado de Ezequias. Aqui nesse inteirinho já aparece um outro profeta no cenário. Nesse meio de tempo aqui, nessa, vamos falar assim, contemporâneo a Ezequias, aqui o profeta da hora, aqui o profeta da vez é Isaías. Olha que nós já passamos aí pelo menos 4, 5 profetas aí, né? Elias, Eliseu, Micaías, Aías, né? Aías foi rei. Agora aparece Isaías, e nós vemos aí pelo menos 4 profetas e muitos reis. Nós estamos falando aqui entre o Reino Norte e o Reino do Sul, mas agora especificamente do Reino Sul, onde Ezequias era o governante. Nessa época, professor, Ezequias fez muitas coisas, entre elas a mudança radical, principalmente no culto ao Senhor, né? Era um rei reformista, né, nas palavras aí do comentarista Pomerening, né, o pastor Pomerening. Alguém que começou as obras de reforma que ele fez, começou pela religião, né, e acabaram se estendendo, né, por todo o reino, abrindo fontes, né, duques no meio das pedras, né, passagens para água no meio de pedregulhos, né. Fechou as fontes lá, né, lá no Reino do Norte, para caso tentassem chegar pelas fontes ali ou tentasse usar daquela água, né, não fosse possível, né. Então ele se adiantou a futuros outros cercos, né, que viriam. Então foi um reformista, né, num sentido bem amplo da palavra aí, né? Muito bom. Gostei disso aí, professor, de uma coisa que você falou aqui. Ele fechou as fontes, né, os rios, exatamente as nascentes, exatamente, ele desviou, né, fez um desvio ali do curso, né, exatamente para pessoas não subir pelo rio e invadir a cidade. Nós vemos um cenário desse aí na época de Neemias, né, que ele foi de noite, pegou o cavalo, as pessoas próximas, e subiu pelo riacho, subiu pelo rio, visitou toda a cidade, viu onde os muros estavam fendidos. É muito bom quando a gente traz esse contexto histórico para uma análise de uma lição como essa, muito bom. Pois é.
Professor, vamos lá então. Nós estamos falando do reinado de Ezequias, é a 11ª lição. Só pontuando aí aos irmãos, amigos que estão em casa, que estão nos acompanhando desde a primeira lição, que começamos lá no reinado da ascensão e glória de Salomão. Nós estamos na 11ª lição, estudamos a lição da semana passada, a invasão do Reino do Norte. É muito importante a gente lembrar isso aí, que o Reino do Norte, por causa da pecaminosidade, da inversão de valores, da infidelidade a Deus, ele foi levado cativo, e agora Senaqueribe tenta cercar e cerca por algum tempo o reino de Judá, o reino do sul, mas Deus traz um livramento por causa do coração desse rei, que era um rei piedoso, um rei que tinha um coração voltado para a obra de Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus. Então o cenário histórico da nossa lição é exatamente esse. Introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Professor, eu já começo fazendo um questionamento, dizendo assim que algumas coisas que a gente presencia, algumas coisas que a gente vê hoje nos nossos dias atuais, a receita é a mesma. Se a gente parar e pensar o porquê que a gente está passando por algumas dificuldades, vamos dizer assim, pessoas até podem pensar que um juízo de Deus, né? Já ouvi muitas pessoas falando isso, mas está passando maus bocados. Será que não está na hora da gente rever situações, rever alguns pontos como Ezequias, ele reedificou e reestruturou esse culto ao Senhor, não? Será que não está na hora da gente repensar isso, não? Repensar é uma palavra boa, né? No caso, nesse ponto, né, que o pastor fala, repensar talvez as prioridades, né? Me parece que idolatria é uma questão de prioridade. Deus deve ser o primeiro, né? Está escrito isso amplamente na Escritura, né? Ele deve ser o primeiro e a gente vai e coloca alguma outra coisa no lugar dele, né? Que coisa é essa? A gente é bem criativo nesse sentido, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos muito eficaz. Então, rever, né, prioridades talvez seja um bom começo, né, nesse sentido de mudança, de restauração, né? Como a gente está aplicando o que Ezequias fez para nós, né? Então seria uma boa, né, repensar essas prioridades que nós temos, né? Será que tem algo no lugar de Deus, né? Tem algo fora do lugar que não deveria estar, né? Então, e aí que começa a reforma, né? Colocando cada coisa no seu lugar. Pois é, professor, isso faz a gente pensar, tá? Quando a gente vê isso aqui, eu acredito que quem está nos ouvindo, né? Pessoas que têm o bom costume de nos acompanhar, de nos seguir, de fazer alguns comentários, deve estar pensando assim, mas espera aí, o que o professor, o que o pastor está falando a respeito disso? A gente fala exatamente do nosso modelo de adoração, que deve ser único e direcionado ao único Deus. Então isso aí faz a gente pensar um monte de coisa, repensar alguns pontos aí, principalmente nesse quesito idolatria, muito importante isso aí. O justo reinado de Ezequias é o capítulo 1 e está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, um rei reformista. Segundo, a purificação dos lugares sagrados. E terceiro, a adoração nacional. Gostei demais desse ponto 3 aqui, tá? Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Além de 2 Reis, também está registrado no 2º livro das Crônicas, nos registros dos reis de Israel e Judá, 2 Crônicas 29, versículos 4 a 11. Essa aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Bom, professor, pelo cenário aqui o negócio estava uma bagunça, né? Renovação espiritual. Como que isso se deu, né, no caso de Ezequias aqui, que foi um rei reformista, conforme o primeiro ponto aí? Às vezes, se a gente for aplicar para nós também, né, às vezes a gente fica esperando uma renovação, né, muito passivamente. A gente quer que as coisas se renovem e a gente
espera que isso aconteça de fora, né? Isso venha de algum lugar ao nosso encontro. E se renovação espiritual for sempre nos moldes do que foi aqui, no caso de Ezequias, né, ela vai exigir de nós algumas atitudes, né? E aí aparece uma série de verbos aqui que o pastor Clayton Pomerening usa, né? Destruir, reabrir, restabelecer, reinstituir, celebrar. São verbos que ele utiliza aqui, né? O que nós precisamos destruir, né? Ezequias precisava destruir os altares pagãos, ele começou por aí, né? Será que nós precisamos destruir alguma coisa antes da renovação, né, para que a renovação aconteça? Né? Reabrir as portas do templo. Eu adoro como adorava em outros tempos, eu celebro a vida de Deus como eu fazia em outros tempos, minha comunhão com Deus é como foi em outros tempos. Né? Talvez precisa reabrir as portas, restabelecer oferta, sacrifício. Existe isso na minha vida com Deus? Oferta? Existe sacrifício? Né? Restituir os ofícios sacerdotais. Eu tenho uma liderança espiritual ou eu sou líder de mim mesmo? Ou eu escolho quem vai ser o meu líder, né? Em detrimento daquele que Deus colocou como meu líder? Então, será que é reinstituir que eu preciso para ter uma renovação espiritual? Né? E por fim celebrar, né? Essa é a ordem das coisas que Ezequias usou para trazer essa renovação espiritual que foi nacional, né? E a gente vê que não foi só nacional, chegou a alcançar os vizinhos, né? O Reino do Norte chegou a participar disso aí, né? Professor, é muito legal quando a gente para olhar a intenção do coração do rei Ezequias. E não somente a intenção, mas as ações dele em relação à obra de Deus, às coisas de Deus. Ele sempre priorizou a Deus. E dentro de tudo isso aí que você falou, nós vimos aí uma série de classificações de coisas que ele fez para que realmente a renovação viesse. E interessante que a renovação veio. A ponto de Deus livrar ele de um exército enorme de Senaqueribe, que nós vamos ver aí mais para frente. Esse verso 6 do capítulo 18 aqui, né, de 2 Reis... Muito bom, tá? É chave, né, muito bom. Para isso tudo que aconteceu aí. O que Ezequias fez para chegar nesse ponto, né? Ele começou por onde? Se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Muito bom, muito bom. Se achegar a Deus e guardar os mandamentos de Deus, né? Guardar aqui tem um sentido de obedecer, né? Eu chego perto de Deus e quanto mais perto eu chego, mais eu passo a ouvi-lo, né? E quanto mais eu ouço, mais eu entendo o que Ele quer de mim. Quanto mais eu entendo, eu obedeço a esse entendimento, a essa instrução. Professor, muito bom você falar isso aqui de guardar esses mandamentos que ele recebeu de Moisés, né? Moshe. É interessante isso. Eu me lembrei de um fato que entre os judeus, é um comentário extra lição aqui, mas que vai somar muito aqui. Eu me lembrei de um fato que os judeus, eles praticamente têm dois calendários, né? Um calendário cívico e um religioso. Isso. Nesse calendário cívico, é bom a gente falar isso, é muito legal quando a gente traz esse comentário aqui, isso vai enriquecer muito esse ponto 1 aqui dessa reforma, que esse calendário cívico é um calendário que eles consideram a partir da criação do homem, datado aproximadamente 2.448 anos antes da lei, né? E eles têm o calendário religioso, que a gente vê lá na promulgação da lei em Êxodo 19, e a lei efetivamente começa ali no capítulo 20 de Êxodo e pega o resto do Êxodo, Levítico, e Êxodo e Levítico é a instituição da lei. E Moisés reforça isso de novo, ele conta de novo, ele repete, tanto é que Deuteronômio significa repetição, né? Ele repete essas leis antes do povo entrar na Canaã, ou em Canaã. Interessante que estas festas aqui, principalmente como a Páscoa, que ele citou aqui, essas festas eram mandamentos perpétuos para o povo de Israel. E eles haviam esquecido disso. Eles haviam esquecido de celebrar a Páscoa, Pentecostes, festas principais. Eram 3 festas do tabernáculo, né? Que é a festa das tendas, que lembrava esse momento que eles viveram durante 430 anos lá no Egito.
Enfim, isso não podia esquecer. Exatamente, professor, quando a gente traz isso à tona, nós também temos marcas na nossa vida ou no nosso meio cristão que nós não podemos esquecer. Como, por exemplo, eu vejo muita gente abrindo mão hoje de celebrar a ceia do Senhor. Isso é um memorial. É claro que eu estou fazendo uma aplicação de um texto, não estou forçando a interpretação, né? Mas a Páscoa remetia a esse fim. Eu vejo pessoas hoje no nosso dia que não estão nem aí para isso, não está nem aí, esquece. E acha que isso vai passar impune diante de Deus. E acha que está tudo tranquilo. Páscoa, né? Não é? Então eu quis trazer esse comentário aqui, extenso até, mas exatamente para trazer a importância de se conhecer a palavra de Deus e de ter esses preceitos de Deus no coração, que nós não podemos abrir mão. Uma vez que eu começo a abrir mão da palavra de Deus, dessas coisas de Deus, essas heresias, esse monte de coisa que vem, né, vem tudo aí na sequência e de uma forma assim como rolo compressor, acaba distanciando as pessoas de Deus. Mas Ezequias fez o caminho inverso de muitos reis, e é por isso que Deus abençoou ele. Uma verdade que o salmista proclama em vários salmos, né? Eu me lembro do 145, no verso 18. Muito bom. O Senhor está perto, está junto de todos que o invocam. Né? Invocar ao Senhor é isso que Ezequias fez, né? Chegar perto. Né, e obedecer o que ele fala, né, obedecer às instruções. Então, a garantia do próprio Deus é que ele está junto. Né, muito bom. Junto, né, perto, mas é tão perto que está junto. Né, de todos que agem assim, né, que invocam o seu nome. Muito bom, muito bom. Uma lição dessa anima a gente, não anima, professor? Pois é. Anima a gente. Pena que o nosso tempo é pouco, né? Mas vamos lá, ponto 2 e 3 nós vamos ler de uma vez e a gente fecha esse primeiro bloco aí, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram para se prontificarem a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que, no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora, ou seja, pegou de A a Z, ele tirou todos os deuses com letras minúsculas aí, né? Todas as coisas impuras jogaram fora. E ainda ele proclamou uma adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento que, com muita comoção do rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Olha que interessante, professor. Primeiro faz uma limpeza local, uma limpeza geral em toda a nação, depois chama os levitas, os sacerdotes, consagram o Senhor e depois chama os maiorais do povo, chama toda a nação e restabelece esse culto. Tinha como ser diferente da glória de Deus não descer naquele lugar? Você vê como é que renovação tem a ver com atitudes, né? Atitudes práticas da nossa parte mesmo, né? Olha o que eles fizeram. Tiveram que retirar e jogar fora, né, o que estava impedindo essa renovação. Né? Coisas impuras, né, que não estavam em conformidade com a lei, né? E voltaram a fazer o que a lei dizia para fazer. Né? Então, nós também somos chamados a fazer isso. Né? Você lê o profeta Ezequiel no capítulo 44, né, lá para o verso 23, por aí, ele nos adverte a separar o que é santo do que é profano. Né? Se você for no capítulo 22, né, lá para o verso 26, ele vai nos instruir, né, a separar o que é puro do que é impuro. Tem coisas que são santas, tem coisas que são puras, tem coisas que são profanas, tem coisas que são impuras. Essas a gente deve separar, a gente deve aprender a separar o que é santo, o que não é. Né? E identificando isso, fazendo essa separação, o que eu faço com isso que é impuro, que é profano? Joga fora. Né? Tem que eliminar mesmo, né? Jogaram fora todas as coisas impuras. Então a gente deve fazer esse exercício e isso deve ser diariamente, né? Para que haja essa purificação, né? A renovação aconteça. E quanto à adoração aqui, o que
salta aos nossos olhos aqui é um exemplo da liderança, né? Ele convocou os maiorais da cidade, está lá, 2 Crônicas 29:20. Né? Ele, o rei da nação, convocou todos os maiorais, né? Os sacerdotes, todo mundo, né? Todos que têm posição de governo, chamou todo mundo. Ele, mais essa turma, se prostraram, se dobraram diante do Deus Todo-Poderoso. Aí a nação não pôde fazer outra coisa senão seguir o exemplo dos seus líderes, né? Liderança pelo exemplo é o melhor estilo de liderança que existe, né? Aquele líder que diz, façamos, como Jesus, né? Façamos, vamos fazer, né? Passemos para outra margem, né? Aquele tipo de líder que se inclui na tarefa, né? Não é faz aí, né? Faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele jeito, né? Então esse exemplo de Ezequias foi, para mim, foi top, e foi essencial para a renovação que aconteceu, porque o povo ficou tão comovido, ficou tão chegado a Deus como Ezequias estava, que quando eles voltaram para casa, começaram a destruir os ídolos, quebrar, e, né, se desfazer, fazer o que ele fez. O que o líder fez antes, o que eles viram os líderes fazendo, eles voltaram para casa e fizeram também. Isso é top de linha. Que sirva de exemplo para nós, né? E uma coisa que me preocupa, professor, não é tanto julgar isso fora, mas como que isso entra? Vamos falar disso aqui. Vamos falar disso aqui no próximo bloco. Nós vamos falar um pequeno intervalo, voltamos já já. Não saia daí que você já viu que a lição está uma bênção. Então nós aguardamos você no próximo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas, estamos falando do rei Ezequias. Professor, nós paramos no último bloco aí, eu até fiz joguei uma informação aí, que o que preocupa não é tanto em quebrar esses deuses estranhos, jogar isso fora, mas como que isso vai entrando nas nossas vidas, no nosso templo, na nossa casa. Isso não entra de uma forma assim tão visível, lá, né? Como é que isso chegou lá, né? Essa é a melhor pergunta que tem. Como é que foi que isso entrou na minha casa? Como nós chegamos a esse ponto, né? Aonde que isso começou? São perguntas boas, né? A gente precisa pensar nisso, professor, porque muitas vezes a gente tem uma tendência, eu estou falando eu estou falando por mim, a gente tem uma tendência de justificar um erro com outro erro. Ah, foi fulano, foi ciclano. Não. Ezequias não quis saber quem foi, ele falou assim, pecamos, erramos, a situação está assim, mas tem um recurso para isso. Vamos voltar no início, vamos voltar lá onde nós deixamos de seguir. E quebrou tudo e voltou lá. A gente falou no início aí das reformas, né, de Ezequias, e me parece que ele pensou nisso também, né? É lógico que, vou usar o sentido figurado, mas ele espalhou torres de vigia pelas cidades, né? Ele espalhou torres de vigia. Recentemente foi descoberta uma aí com pedras de 5 metros por 3,5 metros. Né? Uma dessas torres aí foi descoberta recentemente lá em Israel. Você imagina uma torre de 5 metros, né? Dá para ver longe, né? Dá para ver bastante coisa, né? Tinha pedra lá de 8 toneladas. Uma pedra de 8 toneladas, já pensou? Né?
Então, as torres de vigia, né? Nós precisamos vigiar, né? Como é que isso chegou? Agora nós estamos jogando isso fora, nós estamos liberando isso, né? Nós estamos destruindo. Mas como que isso chegou? Como que entrou? Faltou vigilância, né? E é bom a gente falar isso, professor, que muitas vezes a gente resolve um problema, ou em muitos casos um paliativo. Mas o problema não pode ser resolvido de forma paliativa, tem que resolver por resolver, ir lá na raiz e arrancar aquilo. Então, quando a gente faz esse questionamento, como que isso chegou, ou por que nós chegamos até aqui, isso muda a perspectiva de resolução do problema, até mesmo do cenário. Resolveu, acabou. Agora, como que se chegou? Por que isso? Para não deixar chegar nesse ponto de novo. E a gente corta isso, né? É muito bom isso aqui. A gente já viu o problema que isso trouxe para a nação de Israel, né? Já viu que o povo pecou exatamente por causa disso. Dessas uniões, dessas questões de ficar misturando, né? Tem muita ideologia misturada nisso aí. Mas vamos lá. Capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre Senaqueribe, que tenta invadir Judá, né? Ele invade, faz ameaça, e nós vamos ver muito sobre isso aí. E no capítulo 3, fechando a nossa lição de hoje, nós vamos falar da oração do rei e do livramento do Senhor. Mas o livramento veio por causa do coração desse homem que estava voltado para Deus. Bom, ponto 1 aí, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio, que estava em franco crescimento, ele havia invadido várias vezes nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Isso está em 2 Reis 18, versículos 11 e 12. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expandir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Mexeu com duas pessoas erradas, com Deus e com esse rei que serviu ao Senhor. Ele mandou um camarada ir lá, professor, isso está escrito no texto que nós demos aqui, da leitura bíblica em classe, ele mandou um camarada ir lá e falar em hebraico. Olha, vamos situar um pouquinho, vamos para a geografia bíblica, né? E para a historicidade bíblica. Senaqueribe era o rei da Síria, cuja capital era Nínive. Ele sucedeu Sargão II, né? Isso mesmo, Sargão II. Mais ou menos 705. Isso, 705, ele foi 681. até... Isso, mais ou menos esse período aí. A história pode variar um pouquinho de acordo com alguns livros aí. Tem umas datas bem diferentes, mas é por aí, né? Mas a gente pesquisou isso aqui, tem até essa informação. Se for olhar na Wikipédia, se for olhar em algumas outras fontes do Google, vai ver isso aí mesmo. Pode variar de 705 a 681, uma coisa desse nível aí. Mas interessante que esse rei Senaqueribe, o nome dele, Sin-Ahri-Eribá, que significa, tem uma parte aí que envolve o misticismo, Deus Lua, e esse prefixo Sin é múltiplos de seus irmãos. Esse camarada foi conhecido pela crueldade. No ano 668 a 627, um pouco depois dele, né? Sobe ao poder um assírio, um sujeito terrível, Assurbanipal, um nome estranho e esquisito. Esse camarada também era conhecido pela crueldade. Lembro de um outro fato de Jonas, que também não quis ir a Nínive por causa da crueldade. Os caras eram terríveis. E eu vou citar algumas coisas aqui. Eles tinham esfolamentos, tortura, empalamento, decapitação, amputação e mais uma série de coisas que eles faziam. Um monte de crueldade. E esse cara manda um sujeito ir lá falar com Ezequias. Eles falavam na língua dele, né? A língua tradicional dos assírios. Usavam os escritos, os garíficos lá, tudo de acordo lá. Mas ele manda esse camarada falar em hebraico. Exatamente para afrontar não somente a Ezequias, mas também ao Deus de Ezequias. Aí mexeu com duas pessoas erradas. E manda uma série de cartas ainda, né? Exatamente. Dizendo que os outros deuses não puderam livrar as suas nações, né? Não vai ser esse Deus aí que vai livrar, não vai ser diferente com Judá, né? Então, a gente percebe logo do que se trata, né? Quando Ezequias promoveu essa reforma religiosa que a gente falou, né? Porque esses deuses todos
foram trazidos de fora, né? E Israel aprendeu idolatria com os vizinhos, né? E assim, quando Ezequias começou a limpar, né, o povo dessa idolatria, né, trazer o povo de volta à adoração verdadeira, isso soou para Senaqueribe como uma afronta. Uhum. Né? Peraí, vocês estão menosprezando nossos deuses, né? E é engraçado que a afronta dele acaba menosprezando os deuses, né, vizinhos, né? Uhum. E ele coloca o Deus de Israel no mesmo pacote. Esse foi o engano dele. E faz isso na própria língua deles, né? Que é uma afronta maior ainda, né? Ó, eu conheço sua língua, eu sei que seu Deus é pequeno, é fraco, e fala um monte de boboseira. Agora, professor, interessante quando a gente fala dessa questão cultural, né, essas informações históricas eram muito importantes. Esse mesmo camarada aqui, na época tanto de Senaqueribe como Assurbanipal, existia aproximadamente 22 mil tabletes, né, de argila com escritos. Essa era a biblioteca de Nínive, na época disso aí. Então, tá aí porque que ele conhecia a língua dos hebreus, conhecia a história dos hebreus, e é muito importante quando a gente traz essa informação. Existia plaquetas na época de escritos. É como se fosse livro hoje. Sim. Existia cerca de 22 mil livros na biblioteca de Nínive. Então os camaradas não eram só cruel, eles sabiam o que estava fazendo, ele tinha um certo conhecimento. Por isso a ascensão desses poderes, dessas nações aí, como a Síria, que depois foi derrotada pelos medos e persas, né? Que surgiu da Mesopotâmia, cidade entre rios ali, por aí vai. Mais interessante é como que esse pessoal desafia a Deus. Então eles tinham conhecimento e tinham também o poder, mas eles tinham um conhecimento limitado e um poder limitado. Esquecendo do Deus grande de Israel, né? Pois é. Senaqueribe não contava... Ele entendeu como uma afronta, né? Mas ele não contava com a grandeza do Deus de Israel, né? Ele achava que Deus de Israel era como os deuses daquelas nações que ele sobrepujou, né? E ele vai ver que não é bem assim. Professor, nessa época aí o exército do camarada era pequenininho, tá? Só nessa noite que nós vamos falar mais tarde aí, foram 185 mil soldados derrotados. Então acredita-se uma estimativa que o exército de Senaqueribe que sitiou Jerusalém, aliás, Judá, foi cerca de quase 200 mil soldados. Isso. É uma galerinha boa, né? É bastante gente, né? Pois é. Vamos lá, professor. Ponto 2 aí, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Eu gostei de uma frase que você falou, professor, que toda vez que uma mudança é provocada, que uma renovação é provocada, com certeza o inimigo não vai ficar satisfeito. E começa a levantar alguns montinhos, alguma confusão, algum barraco aí, mas se a liderança, se o homem que está à frente for um homem de Deus, pode ter certeza que a vitória é certa, não tem como dar errado isso não. Ezequias temeu a Deus, né? Quem ouviu as afrontas, né, ficou temeroso, ficou com medo, né, do inimigo, porque o inimigo esse inimigo aí tem uma fama terrível, né? Tanto é que o senhor falou do profeta Jonas, que ao que tudo indica, né, pensava que Deus não poderia oferecer salvação para a gente daquele nível, né? O Senhor está querendo salvar Nínive, esse povo aí, né? Então você vê o nível, né, do pessoal. Então, mas Ezequias temeu ao Senhor, ele fez jus ao nome, né? Ezequias Deus fortalece. Que benção. Deus vai nos dar força contra esse inimigo, seja o nível que ele estiver, né? Deus vai nos dar força e nós vamos vencer. Professor, fechando aqui, e nós vamos para o terceiro e último capítulo, né, desse estudo de hoje,
Interessante, professor, quando nós comentamos esses dias agora sobre a importância da lei e como que os judeus dividiam essa lei, né? A lei aqui nessa época que o rei de Judá, Ezequias, fala da lei do Senhor, ele citou um personagem aqui, Moisés, a lei de Moisés, ali a Torá, os 5 primeiros livros ali, né? O Pentateuco, mas a lei na época de Jesus, e tem até uma divisão muito importante isso aí nos evangelhos, Lucas 24, 44, se não me falha a memória, a citação é essa, que fala que da divisão vamos falar assim, desse período aí. A lei, os escritos e os profetas, ou a lei, os salmos e os profetas. Isso, que era exatamente a lei, os livros sapiensais e os profetas. Então, nessa época aqui, olha, eu estou querendo falar a importância. Isso. Mais precisamente. Exatamente. Exatamente. Eu quero destacar a importância dos salmos nesse contexto lei. Porque tem gente que acha que o salmo, só salmo. Eu estou muito aflito, eu vou ler um salmo. Eu estou precisando de algum de um alívio, eu vou ler um salmo. Faz parte desse compêndio que nós conhecemos, lei. É só ler o Salmo 119, é só ler o Salmo 1, é só ler o Salmo 5, 14, o 36, o 150, vamos falar assim. Que eles chamam de escritos, né? Começa com salmos, começa pelos salmos. Exatamente. Então ele é o cabeça dos escritos, né? Então, olha a importância. E a teologia bruta, né? Não é? Quem gosta de teologia, se não gosta de salmos, tem alguma coisa errada. Não é? Eu estou falando isso exatamente por causa disso, que esse pessoal conhecia esses louvores, conhecia a importância de se adorar a Deus da forma correta. E o salmo vem trazendo essa conotação de louvor, do verdadeiro louvor a Deus e de observância da lei. Tanto é que o salmo 1 começa, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então já começa falando da lei. Interessante esses homens fazer as afrontas que fizeram em hebraico, né? Se eles fizerem rapaz. Hebraico, eles devem ter proclamado o nome do rei, né? Ezequias, né? Deus, né? Deus, o Deus verdadeiro, né? O nome de Deus, né? Que é Yah, né? Esse Deus fortalece Ezequias. Então eles mesmos deram a própria sentença se eles falaram o nome do rei, né? Nessas injúrias aí. E é incrível, o que me chamou a atenção, nós temos destaque é exatamente falar isso em hebraico, com afronta. É como se alguém lá dos Estados Unidos chegasse aqui, o inglês hoje está muito comum, muito fluente, mas se alguém saísse da Rússia e falasse um português claramente, falando uma aberração contra o nosso Deus. Foi mais ou menos isso aí. Bom, professor, vamos lá no ponto 13 e a gente encerra. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias e o ponto 2, Deus conforta o rei. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei Assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Está em 2 Crônicas 32. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. E ainda, o ponto 2, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Olha como que Deus usou isso aqui. E a gente vê a resposta dessa oração. Você que está em casa aí quer acompanhar, né? O nosso tempo já está quase findando, mas se você quiser ver a resposta direta de Deus através do profeta Isaías a Senaqueribe, está no 2º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 20 a 37. Você vai ver como Deus falou e como Deus fez. Professor, e nós fechamos aqui dizendo que o rei apresentou isso ao Senhor. Deus então colocasse um anzol no nariz de Senaqueribe e falou assim: se ele está indo por um caminho, ele vai retornar por 7. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou desbaratinar o exército inimigo e vou dar vitória para vocês. E foi exatamente o que aconteceu, né? Coisa boa quando a gente tem bons amigos, né? A oração aí de Ezequias foi tão confiante porque ele estava cercado dos amigos corretos, né? Dos amigos certos. Boa, professor, boa. Coisa boa ser amigo de profeta. Muito, né? Bom, muito bom. O cara tem Isaías como amigo. Isaías, o profeta, como amigo, né? Isaías que
que não tinha iniquidade, né? Quando Deus chamou ele, o anjo tocou, tirou a iniquidade dele, né, com a sarça. Então, esse é o amigo de Ezequias, olha só, né? Coisa boa ter amigo profeta desse naipe, né? Aí ele chega, tem essa afronta aqui, o que eu faço, né? Vamos lá para a casa de Deus. Aí vai a turma para a casa de Deus e apresenta as afrontas para Deus. Outro amigão que compensa ter, né? Colocou as cartas lá, aqui, essa afronta aqui não é com a gente não, isso aqui não é comigo não. Está afrontando o Senhor, né? E apresentaram diante do Senhor e a resposta veio. Um anjo só, não precisa mais que isso, né? Um anjo. Só um, né? Derrubou 185 mil soldados armados, né? O que nós falamos aí exatamente está lá no segundo livro dos Reis. Quem quiser ler, está lá, está à disposição. Professor, vamos fechar aqui. Existe alguém melhor para nós sermos amigos do que Deus? Olha só, né? Ezequias era amigo desse Deus tremendo, né? E claro que Deus tem os seus aqui nessa terra, né? Repito, Deus tem os seus aqui nessa terra. Pessoas que nós precisamos aproximar. Está aí uma das causas que nos ajuda a bloquear a entrada dessas coisas que nos distanciam de Deus. Muito bom. A gente precisa ter amigos, né? E se forem amigos profetas, melhor ainda. Aí fica top, né? Fica muito bom. Queridos, nós chegamos ao final do comentário dessa lição. Queremos te agradecer pela companhia e prometemos voltar, se o Senhor nos permitir, na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até lá e um forte abraço.